Queridos, boa noite. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Nós estamos aqui para a segunda palestra da nossa série de palestras sobre o sacerdócio eterno de Jesus, o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, uma ordem superior a todas as outras ordens. Quando a gente fala de ordem, fala de um tipo. Então ontem nós já ministramos a primeira palestra aqui sobre o Jesus eterno, muito importante. Se você não viu, já está no YouTube, vá lá no YouTube, no meu canal, Gustavo V. Santos, você vai me encontrar lá, e a primeira palestra sobre o Jesus eterno, muito importante para você ser inserido nessa palestra de hoje e nas próximas que virão, que serão amanhã e quarta-feira, e voltamos domingo de novo, até o fim dessa série de palestras que a gente não sabe quando elas vão terminar. Amém, queridos? Então hoje eu gostaria de falar sobre o que significa a ordem de Melquisedeque e o que representa esse nome Melquisedeque, quem foi ele. Nós podemos fazer essa abordagem desse tema, como eu disse na live anterior, é um tema muito nebuloso, é um tema muito pouco estudado, pouco falado, pouco mencionado, até pelas poucas referências que a Escritura traz a respeito desse tema sobre a ordem de Melquisedeque. Na verdade, escrita em apenas 3 livros, que é o livro de Hebreus, o livro de Salmos e o livro de Gênesis. Gênesis no capítulo 14, Hebreus no capítulo 5, 6 e 7 e Salmos número 110. É só nesses trechos, desses 3 livros que aparece a menção a Melquisedeque. Então, para você compreender esse significado, nós podemos fazer isso de 2 formas. Primeiro, da forma defensiva, partindo de uma ideia, de um pressuposto que a realidade desse tema é um tema estranho, alienígena, digamos assim, obscuro, nebuloso ao credo do cristianismo. Apesar de que, com certeza, a maioria do cristianismo não tem interesse num tema como esse, porque as implicações desse tema pode desconstruir a ideia de que o cristianismo tem. Mas a ideia das nossas lives aqui, desse ensino, não é de desconstrução, é de construção, de formação de consciência e formação de entendimento. Na verdade, o cristianismo é um sistema desenvolvido há mais de 1.700 anos. O cristianismo em si é o cristianismo que foi criado por Constantino no 3º século, quando ele unificou a igreja ao Estado e fazendo do cristianismo uma religião oficial do Estado. A partir daí, o ideal seria você mergulhar na história do cristianismo, mas na história, não na história bíblica, mas na história secular, pegar esse tempo desses 1.700 anos para cá, e você mergulhar, estudar, você vai verificar tudo o que o cristianismo trouxe e tudo que ele se tornou até o dia de hoje. Então a implicação desse tema, ao longo dessas palestras, você vai ver que a implicação desse tema, ela pode desconstruir esse conteúdo repassado pelo cristianismo nesses 1.700 anos. Eu digo essa ideia repassada pelo cristianismo, a ideia de controle e ideia de submissão, todas as ideias que o cristianismo tem, esse tema, se ele for absorvido, ele pode desconstruir essa ideia do cristianismo. Então, de forma defensiva,
Se nós fôssemos falar desse assunto dessa forma, eu teria que provar que Deus tem na ordem de Melquisedeque a sua justificativa teológica para ser livre como Deus, derramando sua graça onde bem entende e sem dar explicações nenhuma. Onde eu falei que Deus jamais deixou de se comunicar com todas as criaturas, em todos os tempos e todas as eras. Não importa se elas são A, B ou C, não importa se elas são cristãs, agnósticas, espíritas, católicos, hindus, confucionistas, enfim, Deus jamais deixou de se comunicar com qualquer tipo de pessoa em qualquer tempo. Então, essa é a forma defensiva. E assim seria como pedir licença e rogar a clemência dos doutores da religião, os doutores da ortodoxia, os senhores da verdade, do poder da Inquisição. E aí você vai abrindo sua mente para isso. Doutores e escribas do cristianismo, supostos guardiões do santo graal da doutrina, supostos guardiões e possuidores dos oráculos. E na verdade não é bem isso. Ou podemos ainda nós transmitir esse tema de uma forma propositiva, independente, que é o caso aqui. É a expressão do que você crê, você está transmitindo. Essa é uma forma de proposição. Então não é uma forma defensiva tentando agradar gregos e troianos. E não é essa a ideia. A ideia é de uma forma propositiva, não tendo a obrigação de dar explicação de nada e nem querer provar nada, porque na verdade não estamos aqui querendo provar nada. O que nós cremos, falamos de uma forma propositiva, explicando esse crer. Por que nós estamos crendo? Por isso que você deve ficar até o final, para que você tenha a noção completa, não só dessa primeira palestra, você tem que caminhar comigo nessas palestras. Você tem que caminhar esse período, esse tempo, dessa construção de um entendimento. Explorando ao máximo esse assunto, nós podemos começar pela descrição desse tema, que é o sacerdócio eterno de Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, a descrição do que nós cremos sobre essa ordem de Melquisedeque, ela está mencionada nesses textos que eu citei, que eu gostaria que você lesse comigo agora, alguns trechos, que é o texto de Gênesis, capítulo 17 a 20. Eu li ontem, mas é importante que você leia, que você fique atento. Eu vou fazer um comentário por cima do texto, sem ler totalmente o texto, mas você tem aí na sua Bíblia, capítulo 14 de Gênesis, versículo 17 a 20. Ele aborda a figura de Melquisedeque. Então, após voltar Abrão, que não era Abraão ainda, era Abrão, depois ele foi mudar seu nome para Abraão, que é pai de multidões. Após ferir um rei, Kedorlaomer, e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho a Abraão, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo. O texto diz que ele era sacerdote. Abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos e de tudo lhe deu o dízimo. O próximo texto está no Salmo 110, mas eu quero ler só apenas o versículo 4.
que ele diz assim: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse texto aqui foi dito por Davi, quando ele escreveu esse salmo, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Futuramente, no futuro, depois aqui de Davi, Jesus falou lá com os fariseus esse mesmo trecho desse texto, inquirindo os fariseus. E é aqui no livro de Hebreus, no capítulo 5, 6 e 7, eu quero ler aqui apenas o capítulo 6, 20, e Hebreus 7 em diante, para que esse texto ele ganhe um pouco mais de corpo em relação a um entendimento que é muito pouco texto. Em Hebreus, ele explica muito mais a respeito das características desse Melquisedeque. Por isso eu sugiro que você escute a primeira palestra que eu falei sobre o Jesus eterno, sobre a qualificação do Jesus eterno, porque Melquisedeque tem a ver com algo eterno, porque a ordem de Melquisedeque é uma ordem eterna. Olha só, Hebreus 6:20, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Capítulo 7 de Hebreus, versículo 1, ele vai explicar os pormenores desse Melquisedeque. Diz assim: porque esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando ele voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus. Ontem, quando eu falei do Jesus eterno, eu disse que o reino de Deus é um reino sempre eterno, é um reino que não tem princípio de dias e não tem fim de existência. E a eternidade é algo que dura para sempre, sempre eterno, é algo perene, é algo contínuo, é algo que não acaba. É algo que não tem também princípio de dias e nem fim de existência, assim como nesse texto. E o próprio texto diz que Melquisedeque foi feito semelhante ao Filho de Deus. Versículo 4. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm o mandamento de recolher de acordo com a lei, porque Levi é sacerdote. A tribo de Levi é a tribo de sacerdotes. Levi era filho de Jacó. Eles recebem o sacerdócio e têm mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendidos de Abraão. Porque a tribo de sacerdotes era a tribo de Levi, é a tribo que não teve herança quando eles chegaram na terra prometida. Essa tribo ficou a tribo que recebia das outras tribos, recolhiam os dízimos das outras tribos, porque eles não tinham herança de terras quando eles chegaram em Canaã. Mas isso é teologia. E o nosso assunto aqui não é o sacerdócio de Levi, e sim o sacerdócio de Melquisedeque. Versículo 6. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles,
recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Aqui ele está se referindo a Melquisedeque, que não tinha princípio de dias, não tinha fim de existência, não tinha genealogia conhecida. Ele recebe o dízimo dos despojos de guerra que Abraão trouxe, porque reconheceu nele um sacerdote maior que ele, reconheceu nele um sacerdote do Deus Altíssimo. Ele entregou as ofertas que ele tinha que entregar. E esse Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho, que é uma figura dos elementos da ceia, dos elementos do Calvário, que é a carne de Jesus e o sangue de Jesus. Ele trouxe numa tipologia, trouxe pão e vinho. Versículo 7. Evidentemente é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Esse é um princípio desse texto. O inferior é sempre abençoado pelo superior. E ele reconheceu em Melquisedeque, Abraão reconheceu em Melquisedeque um sacerdote superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimo, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu-lhe ao encontro. Levi era bisneto de Abraão. Se, portanto, a perfeição se houvera sido mediante o sacerdócio levítico, mediante a lei de mandamentos, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria de que se levantasse um outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente também há mudança de lei. Quando se muda um sacerdócio, é necessário que se mude a lei. E na verdade você sabe que o fim da lei é Cristo para a justiça daquele que crê. Mudou o sacerdócio. Mas vamos avançar. Porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele está se referindo, procedeu de Judá, tribo a qual Moisés jamais atribuiu sacerdotes. E isto ainda é muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta um outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo um poder de vida indissolúvel. Os textos que nós lemos aqui, queridos, você vê o texto lá de Gênesis, que dá uma ideia superficial, depois dá um salto para o livro de Salmos, e Davi profetizou cerca de 1000 anos antes do nascimento de Jesus, que o Messias seria um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Na verdade, a ordem de Melquisedeque, ela não se refere a um tipo de sociedade secreta, mística, como Rosa Cruz, maçons, templários, nada disso. Até porque esse assunto, se você jogar a palavra ordem de Melquisedeque na internet, a maioria dos sites que você vai ver lá são de pessoas que dão atenção a isso. São sites esotéricos, sites agnósticos, sites da nova era. Tem até um livro apócrifo que não foi instituído no cânon das Escrituras, que é o livro de Melquisedeque. Então, significa que o sacerdócio de Jesus Cristo é o mesmo tipo ou parecido. Melquisedeque é um tipo. Melquisedeque aparece na história bíblica e some. Como você vê, aparece em Gênesis,
dá um salto, aparece em Salmos, dá outro salto, aparece em Hebreus. Ali em Gênesis, Melquisedeque foi a Abraão, ofereceu-lhe pão e vinho. Abraão se prostrou diante de Melquisedeque. Melquisedeque abençoou Abraão e recebeu o dízimo dele. As Escrituras nada relatam sobre antepassados de Melquisedeque, até porque o texto de Hebreus fala que ele não tem princípio de dias, nem fim de existência, não é contado a sua genealogia. Melquisedeque não é um fantasma, é apenas uma pessoa que apareceu do nada naquele momento. Ele é algo representativo, assim como na Escritura tem muitas coisas representativas. Melquisedeque servia como sacerdote antes mesmo do nascimento de Isaac. Ele não era descendente de nenhuma das tribos, até porque foi ele que chegou a Abraão. Você vê, assim como Deus se revelou a Abraão, a ponto de Abraão obedecer à voz de Deus e reconhecer em Melquisedeque alguém superior a ele mesmo, esse Melquisedeque também ouve a voz de Deus. Isso não está registrado, mas isso fica óbvio nos textos que a gente está lendo aqui. Melquisedeque era um sacerdote aprovado, mas era independente de uma linhagem, porque Melquisedeque é uma tipologia, é um tipo. O que nós sabemos a respeito dele no Velho Testamento aponta para o fato da vida de Jesus. E aí Davi profetiza: ele será um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que não tem princípio de dias, que não tem fim de existência, não tem genealogia, aparece do nada. E foi isso que eu falei do Jesus eterno ontem, que ele é sempre eterno, não tem princípio de dias e nem fim de existência. Esses textos que nós lemos apontam para um sacerdote que não estava ligado ao sacerdócio que veio da lei de Moisés, não estava ligado ao sacerdócio levítico. E aí as coisas começam a ficar mais claras quando Jesus é considerado nesses textos um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, porque ele não procede da tribo de Levi, ele procede de uma outra tribo, ele procede da tribo de Judá. Até porque Jesus não poderia ser sacerdote de um sistema entregado a Moisés no Monte Sinai. Hebreus 8,4 diz: ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo o sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem dons segundo a lei. Hebreus 7,14: pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também uma mudança de lei. Hebreus 8,6: agora, com efeito, obteve Jesus um ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de uma superior aliança, instituída com uma base em superiores promessas. O texto de Hebreus, ele aponta para o reinado do sacerdote eterno, do rei eterno, do Messias eterno. Qualquer ensinamento, queridos, que procura preservar algum tipo de sacerdócio humano, assemelhado à ordem de Melquisedeque, agem por vontade humana e não por vontade divina, e diminuem a importância de Cristo. Então não existe nenhum outro sacerdócio maior que o sacerdócio de Cristo. Melquisedeque é um sumo sacerdote de uma nova ordem sacerdotal. Essa ordem, ela não é étnica. O que quer dizer isso? Ela não está ligada a uma etnia, ela não está ligada ao povo hebreu, ela não está ligada a nenhum tipo de povo,
ela é uma ordem universal. É uma nova ordem universal. É uma nova ordem sacerdotal, a qual não é étnica, não é judaica, não é levítica. Jesus não era da tribo de Levi, mas de Judá, não tendo, portanto, queridos, qualquer tipo de relação com o sacerdócio anterior, com o sacerdócio mosaico, que tinha na tribo de Levi os representantes humanos do culto a Deus, dentro da genealogia de Abraão. Do mesmo modo, podemos dizer que esse Melquisedeque não estava condicionado àquela linhagem histórica, carregada da esperança redentora, que viajava como fé, que viajava como uma especulação teológica, naquela cultura judaica, daquela tradição de Israel. Jesus se tornou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, a ordem ao qual se curvou o próprio Abraão, considerado o pai da fé, pai da genealogia, pai dos hebreus. Melquisedeque é apresentado em Hebreus como aquele que abençoa o povo hebreu. É aquele quem abençoa Abraão e a sua linhagem. Ele é aquele que é superior àquela linhagem, porque é evidente, como diz o texto, é evidente que o superior abençoa o inferior, e o inferior mostrou a sua submissão àquele sacerdócio. O sacerdócio de Jesus não é condicionado à história da genealogia, não é condicionado à geografia. O sacerdócio de Melquisedeque não é condicionado à geografia, nem à história registrada como sagrada, nem à informação e nem a qualquer fronteira de qualquer natureza. Ela é uma ordem livre, é um sacerdócio livre para agir onde quer que esteja, sem estar preso a nada. É a liberdade que Deus tem de agir em qualquer lugar, como quer, da maneira que quer, sem qualquer tipo de especulação de teologia. Esse sacerdócio abençoa a todos aqueles que desejarem ser abençoados por ele. Melquisedeque, como diz Hebreus, é feito semelhante ao Filho de Deus, sem princípio de dias, nem fim de existência, sendo superior a tudo que é relativo a Abraão, visto que é o maior que abençoa o menor. Assim, Melquisedeque não é apenas explicado, ele não é explicado, é apenas afirmado como uma ordem superior. De fato, imaginar a liberdade de Deus operar em qualquer lugar do planeta, sem qualquer tipo de religiosidade, isso com certeza na religião não cai bem. Como disse no princípio, é algo que talvez desconstruiria toda essa ordem que foi estabelecida. Quando as pessoas aprendem a conhecer o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que não deixa de ser Jesus Cristo. Vai ter um momento que nós vamos falar de Jesus Cristo e de Cristo Jesus, o Jesus eterno e o Jesus histórico. Essa aula de hoje é uma aula meio amassante, porque a gente está começando no assunto e tem que colocar toda a base do texto para você compreender. Mas vai aparecer muitos outros textos daqui para frente, no meio das Escrituras, não com o nome de Melquisedeque, mas com o espírito de que a ordem de Melquisedeque ele representa em toda a Escritura. Por exemplo, vou citar um aqui: muitos virão do Oriente e do Ocidente
e assentar-se-ão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus, enquanto os filhos do reino ficarão de fora. Você já viu falar esse texto? Esse texto saiu da boca de Jesus. Tem um texto de Pedro na casa de Cornélio, que ele diz, com esse espírito eu digo, Deus não faz acepção de pessoas, e qualquer homem que o tema, ele é aceito, simples assim. Malaquias, que fala, desde o nascente até o poente, tu não sabes que são oferecidos a mim ofertas pacíficas e sacrifícios e ofertas puras em todas as nações da terra? Nós não podemos ser presunçosos de que Deus não está agindo em todo lugar. Mergulhe nesse entendimento. De fato, isso é algo explosivo e pode arrebentar tudo em todas as ordens. Quando, por intermédio de Melquisedeque, se relativiza a mais importante ordem, que é a ordem histórica, a ordem de Abraão. Ontem eu falei sobre Jesus eterno. Ontem eu falei sobre o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Ontem eu falei que Ele é antes de tudo, nele tudo subsiste. Ele é o Criador de tudo, tudo está nas suas mãos, é sustentado pela palavra do seu poder. Não tem princípio de dias, não tem fim de existência, é sempre eterno, é Pai da eternidade. Ora, o mistério sobre Melquisedeque é algo que ecoa o Cordeiro de Deus, imolado antes de qualquer ato criador de Deus. Então, o espírito do texto de Hebreus acerca de Melquisedeque é a manifestação do Cristo eterno. Não foi feito Cristo no Jesus histórico, mas sim sendo o Cristo eterno que entrou na história, encarnado no Jesus histórico, que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Como eu disse ontem, ambos são o mesmo. Talvez seja por essa razão também que Jesus disse: Abraão viu os meus dias e se regozijou. Jesus falou isso. Será que não foi nos dias de Melquisedeque? O Jesus histórico não fez surgir o Cordeiro e nem a ordem de Melquisedeque. Pelo contrário, Jesus é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. O Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Jesus é a encarnação de tudo que pré-existia como Cordeiro eterno. O Jesus histórico é a encarnação de toda aquela revelação do Deus eterno em Cristo Jesus. É a encarnação do Cordeiro de Deus, do Cordeiro eterno de Deus, que foi imolado antes de qualquer história. Ele é o Cristo de tudo e todos, que manifesta na história a invasão do eterno, se revelando aos homens e derramando graça a todas as ordens. Jesus, o Cordeiro de Deus, o Cristo ou o Cristo Jesus, ou apenas o Cristo, ou ainda o Cristo de Deus, ou simplesmente Jesus Cristo, que é o que se diz dele, enquanto ele mesmo se define como Filho do homem, caminho, verdade e vida, pão da vida, porta, bom pastor, o noivo, aquele que é como um pai, e outras definições. As implicações desse tema são insuportáveis. As implicações desse assunto são insuportáveis para a religião, porque a religião não quer perder o controle, os seus poderes de representação.
as suas certezas, as suas teologias, os seus dogmas. E o poder maior que eles não querem perder é o poder de administrar a graça de Deus dada aos homens. Nós temos recebido da sua plenitude de graça sobre graça. A lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então essas implicações são terríveis, porque traz ao homem a liberdade dele ouvir Deus, dele ser guiado pela graça de Deus, guiado pelas camadas de manifestação da voz de Deus dentro do ser. A ordem de Melquisedeque é a ordem da Nova Jerusalém. Na casa de meu pai há muitas moradas, disse Jesus. Se assim não fosse, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. A Nova Jerusalém é formada por pedras vivas. Nós somos pedras vivas, sendo edificados morada de Deus no Espírito. Há muitas moradas para mim e para você na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém que desce do céu. Essa cidade é a cidade do Cordeiro, a cidade de Deus. É a ordem da Nova Jerusalém, na qual os povos são curados e todos trazem ao Cordeiro as belezas dos seus povos. É em razão da ordem de Melquisedeque que Jesus diz: muitos virão de todos os quadrantes da terra, gente de todas as gerações, e tomarão lugar à mesa com Abraão, com Isaque e com Jacó no reino de Deus. No Novo Testamento, Jesus disse que a maior fé que ele tinha visto não veio de Israel, veio de um romano. Dentro de Israel era um pagão, o centurião romano. Nem mesmo em Israel eu vi uma fé como essa. Porque o espírito do evangelho estava no romano. Aquele homem estava doente, seu servo estava morrendo, e ele deu uma aula de fé para aqueles que deveriam ter a fé. Não sou digno de que entre na minha casa. Eu conheço a autoridade e sei que tu és autoridade. Eu te conheço. Eu sei que tu és autoridade. Manda com uma palavra. Meu criado sarará. E ele sarou com uma fé tão grande daquele homem. Outra fé fora de Israel, a Ciro-fenícia. Jesus disse para ela: não é lícito dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Mas ela disse: os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E Jesus disse para ela: grande mulher é a tua fé. A humanidade entende a ordem de Melquisedeque, mas não entende a ordem de Levi. Pelo contrário, a religião entende a ordem de Levi, mas não compreende a ordem de Melquisedeque. A ordem de Melquisedeque é onde Deus tem a sua liberdade para ser Deus. Porque dentro da ordem de Levi não tem liberdade, porque ele tem que seguir os ritos de Levi, ele tem que seguir os ritos da lei, ele tem que seguir os ritos da religião. Agora, segundo a ordem de Melquisedeque, Deus tem o poder dele para atingir o ser, o âmago do ser, o interior do ser. A humanidade não entende a ordem de Levi conforme a Bíblia, a Escritura, por tudo que estamos vendo aí a respeito da religiosidade, a tudo que carregam essas tais representações religiosas. A maioria das pessoas não desejam uma espiritualidade que as suas mentes sejam expostas, vinculadas à religiosidade. Logo, aqueles que compreendem
esse espírito dessa ordem universal, dessa ordem de Melquisedeque, e conseguem através disso entender o espírito do Evangelho, conseguem ter a percepção do Evangelho. O grande problema hoje, o grande problema e as implicações que ficam para nós a respeito desse assunto é que, uma vez você conhecendo a ordem de Melquisedeque, existem muitas implicações que a compreensão desse assunto vai trazer de prejuízo aos poderes que dominam, aos poderes da religião. E quem deseja tal coisa? Amém?